Prezados, como vocês estão? Eu espero que magnificamente bem. Olha só, hoje a gente vai terminar aquela ideia que nós estamos já construindo há um bom tempo, que é a titulação ácido-base, e aí que se estendeu para uma coisa um pouquinho mais complexa, que é a titulação ácido-base, mas quando um dos envolvidos aí na titulação era um ácido, uma base fracos, né? E hoje a gente conclui esse conteúdo, né, sobre titulação, cálculo de pH em cada ponto da curva da titulação e expressar quais são as espécies ali presentes e situações análogas a essa, tá? Então, aí a gente vai finalizar essa parte. E quando finaliza, né, um conteúdo, quando termina, né, é legal fazer alguma coisa aí que né, você já deve estar me entendendo na hora que eu quero chegar, né, que você está entendendo, né? Uma avaliação, é chegada a hora. A gente vai fazer uma avaliação tranquila, uma avaliação calma. Vou passar uma pequena lista de exercícios e vocês só tem que fazer essa lista e me entregar, beleza? Então vai ser bem tranquilo, bem calmo. E eu espero que todo mundo se dê bem, porque não tem como não se dar bem nesse tipo de atividade avaliativa, tá? A avaliação vai constar sobre tudo aquilo que eu já comentei com vocês aí em outros vídeos, né? E eu sei que a disciplina fica meio penalizada por muitas vezes ter uma aula só, e isso acaba fragmentando muito, mas mesmo assim é, a grade horária é dessa forma, então já como tem muito vídeo, fica bom, pelo menos fica mais fácil, que você pode ali recorrer a determinados pontos, a determinados tópicos que você não entendeu e aí buscar ali o que falta para você compreender e fazer os exercícios com calma, que são todos análogos a exercícios que eu já fiz, tá? Então é bem tranquilinho, tá bom? Olha só, depois mais eu vou mandar essa avaliação para vocês, tá? Nós estávamos numa situação que eu havia colocado aqui uma imagem, mas não é essa, é essa, né? Nós estávamos analisando nas últimas aulas isso daqui, né? Toda a história começou quando eu inventei de mostrar para vocês esse gráfico aqui ao lado, né? Esse gráfico ele representa a curva titulométrica, né? Que nada mais é do que um gráfico que relaciona a variação do pH na ordenada, no eixo Y, no eixo vertical, em relação ao volume da solução titulante. Importante, pessoal. Mais importante na parte prática do que na parte teórica, né? Sempre lembre-se que o que está aqui nessa vidraria volumétrica de alta precisão é a tua solução titulante, tá? Então, é geralmente uma solução onde você tem o conhecimento exato da concentração dela. E ali embaixo, né, aqui embaixo, no Erlenmeyer, vai o seu analito. O analito é aquilo que você está analisando para expressar, né, a quantidade dele naquela solução. Geralmente o analito não está puro ali, é uma solução, né, do analito em água, então uma solução aquosa. O que acontece é que se você fosse medir o pH aqui embaixo, sempre, tanto no ponto de partida, que seria nesse gráfico aqui, quando eu tenho um ácido forte e uma base forte, se eu estivesse olhando, aferindo somente o pH dessa solução que está ali no Erlenmeyer, só do analito, eu iria perceber, né, que como é uma base forte, o pH deve ser bem alto. pH alto, o topo ali é 14. Então, o ponto A que você está vendo ali, né, desse gráfico, é o ponto de partida. E a partir
dele é que vai, né, ponto de partida gráfico, né? Mas se você perceber ali na abscissa, está ali o volume do ácido adicionado. Então, quanto mais você vai colocando ácido, vai baixando o pH, porque você sabe que há a neutralização. Então, esse é o perfil, né, do gráfico. A gente tem um ponto estequiométrico, onde o indicador, né, o indicador mostra para vocês, conseguem perceber através da mudança da cor quando uma espécie está em elevada concentração, e o indicador vai ter uma cor específica para essa espécie, e a partir do momento que você neutraliza ela, que ou seja, a concentração dessa espécie baixa muito, o indicador muitas vezes muda a sua cor. Então você consegue entender pela mudança da coloração do indicador que tudo aquilo que havia antes já não há mais, tá? E por que isso é relevante, né? Porque quando eu estava falando de um ácido forte e base forte, o ponto estequiométrico coincide com o pH 7. Tá? Esse ponto estequiométrico ele pode ter uma pequena mudança. Nem sempre o ponto estequiométrico vai ser em pH 7. Isso vai acontecer quando eu tiver ou a base ou o ácido, ao invés de ambos forte, pelo menos um deles ser uma substância fraca, ou um ácido fraco ou uma base fraca. Então, quando eu tiver uma base forte e um ácido fraco, ou uma base fraca e um ácido forte, e aqui eu mostrei esse exemplo, né, do ácido fraco, por exemplo, o ácido fórmico, que foi o ácido relevante aí para fazer um exercício no último vídeo, e aí a gente titulou ela com esse ácido fraco, esse ácido fórmico com uma base forte, e o íon gerado ali era o íon formato, né? O íon formato é uma base conjugada de um ácido fraco. Pela teoria de Bronsted-Lowry, sempre que eu tenho um ácido fraco, a base conjugada gerada a partir dele é uma base forte. Tá? É como se fossem dois lados de uma gangorra, né? Então, ácidos fracos geram bases fortes, e o inverso vai ser válido para o contrário, ou seja, um ácido forte gera uma base fraquinha. Tá? E aí, quando eu tenho essa existência de uma base forte, como é o exemplo desse gráfico aqui, uma base forte e um ácido fraco, o ácido fraco irá gerar uma base conjugada forte, e essa base conjugada, se ela é forte, ela desloca o equilíbrio. O que antes, o ponto S era aqui, coincidentemente com o pH 7, agora se torna levemente superior. Tá? E aí, claro, aqui é um exemplo básico de um ácido fraco monoprótico, ou seja, só tem um próton ali. Hoje a gente vai entender ácidos que podem ser dipróticos, tripróticos, ou seja, ter mais de um hidrogênio lábil. Lábil quer dizer apto a deixar a estrutura do ácido orgânico em questão, e nem precisa ser um ácido orgânico, também vai acontecer com alguns ácidos inorgânicos, alguns oxoácidos, mas esse hidrogênio, ele vai, essas moléculas aí, ou seja, substâncias que tenham mais de um hidrogênio lábil vão ser substâncias que vão desprender mais de um H+, tá? E aí o perfil dessa curva titulométrica vai mudar um pouquinho, tá? Esse que é o objetivo desse vídeo. Antes disso, atente-se que percebeu que o ponto estequiométrico subiu um pouquinho, exemplo da última aula.
Notem, eu não lembro agora se eu comentei com vocês, com essa turma em específico, quando eu comentei ou apresentei os indicadores ácido-base. Os indicadores ácido-base, como eu acabei de falar 3 minutos atrás, são substâncias, na maioria das vezes orgânicas, principalmente esses ácidos bases, esses indicadores ácidos bases, que mudam, né, a sua estrutura conforme o meio onde ele está. Então, quando ele está em um meio ácido, ele tem uma certa estrutura, e quando a luz interage com essa luz, quando a luz interage com essa molécula naquele meio, ou seja, aqui nesse exemplo será um meio ácido fraco, quando a luz interage com essa molécula, é possível perceber uma certa cor. Agora, quando é adicionado aqui nesse exemplo base forte, você acaba com aquele ambiente ácido. Então, e você só precisa de uma gotinha a mais do que aquele volume adicionado, né? Olha ali embaixo no eixo X, você está falando em volume de base adicionado. Quando você passa uma gota só, e a gente sabe que é meio fácil dar uma errada ali de uma única gota, né? Na hora de fazer uma titulação, você vai perceber que quando ali, ou até um ponto estequiométrico, ou uma mísera gota a mais, haverá uma predominância, nesse caso, de base. E aí você tem aquela molécula do indicador em uma outra conformação. Ela é uma molécula bem maleável e ela muda a sua conformação em relação ao meio onde ela se encontra. E essa mudança na conformação altera a forma como ela interage com a luz e, por consequência, ela também altera a forma como a gente enxerga essa interação. Lembrando, né, que vocês não enxergam, a gente não enxerga nada, né? A gente não enxerga a luz direto, né? Essas cores que a gente está vendo, o azul da minha camiseta, o branco ali atrás, o verde lá das árvores, é o efeito que a luz está causando a interagir com as moléculas que compõem, né, esses objetos, e aí a partir disso há uma interação entre luz e molécula, e a resultante é o que a gente enxerga como cor, tá? E daí? É uma pergunta que talvez você deva estar se fazendo. E daí? E daí que aqui eu vou diminuir um pouquinho para facilitar que você enxergue. Aqui eu tenho uma tabela, né, com diversos indicadores. Alguns indicadores são conhecidos, né? Quem já fez um ensino médio, tinha alguma atividade no laboratório, já viu o papel de tornasol, ou tornassol, né, melhor dizendo. Obviamente, vocês já fizeram alguns experimentos quando fizeram lá a titulação ácido-base, utilizaram a fenolftaleína. Eu creio que já usaram o alaranjado de metila aqui em cima, para fazer justamente a titulação do ácido fosfórico. Eu acredito que vocês fizeram essa prática. Então, mas existe uma grande quantidade de indicadores, né? Aqui tem alguns nomes ali: azul de timol, alaranjado de metila, azul de bromofenol. E olha que interessante, né? Aqui você tem necessariamente, aqui o pKin. O pKin quer dizer o valor do menos log da concentração do indicador. Ou seja, esse valor, eu não vou mostrar todo o algebrismo aqui para dar uma facilitada para vocês, até porque não é tão relevante, mas esse pKin, na verdade, ele indica para você qual é o pH aonde há essa mudança de cor, aonde essas estruturas alteram a sua conformação geométrica devido à resposta ao meio onde ele se encontra, e isso propicia essa mudança de cor.
Então, o que tem de incrível aqui? Olhe para aqui ao lado. Né? Tem de incrível que você tem diferentes indicadores para quando o teu ponto estequiométrico é diferente de 7. Em verdade, se você precisa ou está fazendo, né, uma titulação ácido-base, onde o ácido é forte e a base também é forte, então a gente já sabe que o pH do ponto estequiométrico vai ser 7, seria mais indicado a gente usar o azul de bromotimol, né? Olha lá, a fenolftaleína, ela é um indicador que pega mais numa faixa mais pro básico até. Só que, poxa, mas então por que a gente usa muitas das vezes fenolftaleína? E tinha lá na prática de determinar a concentração do ácido clorídrico usando hidróxido de sódio, por que era utilizado fenolftaleína, né? Que tem um pKind, ou seja, a mudança da coloração vai coincidir com esse pH, né? Por que a gente usava esse? Será que não seria mais adequado usar outro? De fato, seria relevante usar outro, mas aqui que vem a ideia, né? Esse valor do pKind, logo a gente vai olhar novamente o gráfico, você vai perceber que é o valor que está ao centro, mas ele tem uma variação bem grande, uma distância bem grande, tanto para mais quanto para menos, de pH, que ele ainda consegue perceber muito bem. E a faixa é relativamente grande. Então, a fenolftaleína, por exemplo, vai de 8,2 até 10. Então, todos o pH nessa faixa, de 8, todo ponto estequiométrico nessa faixa vai ser perfeitamente percebido pela fenolftaleína. Tá? Claro, o azul de timol aqui também, e aliás, até o vermelho de fenol seria o mais indicado para um valor de pH no ponto estequiométrico igual a 7. Mas por que mesmo assim é utilizado fenolftaleína, né? Ainda o que eu falei não resolve o problema, né? Por que a faixa de pH é entre 8,2 e 10, né? O pH de um ácido forte e uma base forte não deveria ser 7? Vamos voltar ali no gráfico para olhar mais uma coisinha que a gente precisa interpretar do gráfico. Olha ali para o gráfico, um ácido forte e uma base forte. Olha o ponto estequiométrico. Isso é teórico, né? Mas note que se você for projetar o ponto S no eixo X, ou seja, projetar ele nesse eixo que está na horizontal, e você for projetar os próximos pontos, né, você vai entender que, olha aqui, ó, desde o pH 4 até o pH 10, 11, até aqui vamos pegar aqui do 4 até o 10, a inclinação dessa curva é muito pequena, né? Percebeu que a inclinação está quase perpendicular ao plano X, ou seja, qualquer gota a mais vai fazer com que o pH saia daqui de baixo e vá aqui para cima. Teoricamente esse é o ponto estequiométrico, tá? Mas na prática, quando você já viu a mudança da coloração da fenolftaleína, isso já quer dizer que acabou o ácido já há muito tempo. Há muito tempo não, há uma gota atrás ela já acabou. Só que a gente não consegue saber isso. A gente vai, claro, ali a hora que está quase virando, a fenolftaleína fica um tempinho a mais ali na solução, né? Daí você dá uma agitadinha e ela volta para o transparente. Lembra lá, a fenolftaleína vai do transparente para o rosa. Rosa quando está no meio básico. Então, quando você coloca uma gota a mais que neutralizou todo o ácido, essa única gota ela é responsável por sair daqui até aqui ou aqui. Então, é abrupta a mudança de pH nessa faixa aqui, porque você precisa, devido a essa inclinação ser tão íngreme,
é preciso muito pouco do volume para fazer toda essa diferença do pH. E aí eu tenho os indicadores adequados, mas por faixas. Se a faixa do indicador está adequado a mais ou menos ao ponto estequiométrico, ele já me serve para fazer essa mudança, para aferir essa mudança, né, no meio ali, né? Então aqui é só algumas constatações de como seria a cor desse indicador, de cada um desses indicadores na forma, quando estão em um ácido, e aqui tem uma representação mais ou menos, né, da cor, e como que é a cor da forma básica, né, também com a representação. Isso vai ser relevante para um exercício da prova, tá? É por isso que eu estou apresentando isso agora. Mas vamos adiante. Aqui por que eu preciso conhecer vários indicadores e qual é a relevância disso? Então, se eu tenho um ácido fraco ou forte, lembra o que acontece com o pH no ponto estequiométrico? Ele muda, né? Ele muda bastante. Ele fica situado mais abaixo ou mais acima, como foi um exemplo ali que eu tinha feito na última aula. Então, se ele fica mais abaixo, mais acima, eu preciso que a faixa de atuação do indicador que eu uso para fazer aquela titulação, ela precisa ser adequada àquele novo valor de pH no ponto estequiométrico, tá bom? Então, por isso que quando eu vou olhar para outras titulações, né, aqui tem alguns exemplinhos, né? Olha só, eu tenho nesse primeiro ponto aqui, tanto analito ou titulante, uma base forte e um ácido forte, tanto o tornassol quanto a fenolftalina, eles estão numa faixa que é adequada, porque ácido e base forte, a mudança de pH é muito abrupta perto do ponto estequiométrico, tá? Então, toda essa faixa aqui é perfeitamente adequada para você pegar o ponto estequiométrico. O ponto estequiométrico tem que estar ali dentro da faixa de atuação do teu... dentro da faixa de atuação da tua respectiva titulação. Quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte, nós vimos na última aula, o valor no ponto estequiométrico aumenta. Então, quando eu estou fazendo uma titulação, por exemplo, de vinagre, né, de ácido acético, que é um ácido fraco, com uma base forte, por razões que a gente já conhece agora, o ponto estequiométrico é um pouco mais básico, e por ser um pouco mais básico, o tornassol já não é relevante para conseguir identificar esse ponto estequiométrico. O ponto estequiométrico subiu, e aí ele ficou mais próximo da fenolftaleína. Então a faixa de atuação da fenolftaleína ela é ideal para pegar aí essa situação onde eu tenho um ácido fraco, tá? O inverso vai ser válido aqui para a situação de quando eu tenho uma base fraca e um ácido forte, tá? Então, quando eu tenho a base fraca, o pH no ponto estequiométrico é menor do que 7, tá? Se é menor do que 7, a fenolftaleína pega ali numa faixa de 8 a 10. Então, se vai estar abaixo de 7, a fenolftalina já não serve. Então, eu preciso selecionar um indicador que esteja abrangindo ali a faixa do ponto estequiométrico desse tipo específico de titulação, tá? Então, aqui era só um lembrete sobre essas substâncias, né, que são usadas para fazer a mudança da coloração, né, que são os indicadores. Tá, mas e quando eu tiver um ácido poliprótico? Um ácido poliprótico. Primeiro vamos dar uma lembrada aqui em ácidos monopróticos e ácidos polipróticos. Eu tenho aqui, pessoal, o ácido acético aqui ao meu lado, né?
O ácido acético já está conhecido já de vários carnavais, e por situações que vocês já conhecem, caso não, eu recomendo fortemente que busquem ali um livrinho de Química Geral, você já vai entender as explicações do porquê isso acontece, mas o fato é, o ácido acético tem somente um hidrogênio que se dissocia, né? Um hidrogênio lábil. Qual hidrogênio é esse? É esse daqui, ó, da ponta. Aqui na representação, né, só para fazer um aviso, essas bolinhas, esferas brancas prateadas são os átomos de hidrogênio, as bolas na cor cinza são os átomos de carbono e as bolas vermelhas, as bolinhas vermelhas são a representação dos átomos de oxigênio. Tá? Então, por uma diferença de eletronegatividade, eu consigo inferir, não precisa nem ir lá no livro de Química Geral para entender como que a gente sabe que tem um hidrogênio ionizável nessa estrutura. Porque, geralmente, ligações químicas polares, ligações covalentes polares ou ligações iônicas, mas aqui a gente não tem uma ligação iônica e sim só ligações covalentes. Todas essas ligações que vocês estão vendo aí são ligações covalentes e digo mais, elas são ligações covalentes, algumas delas são covalentes polares e outras são covalentes apolares, quase podemos falar isso. As ligações químicas polares são aquelas ligações químicas que existem entre dois ou mais átomos, aonde esses dois átomos eles não eles apresentam uma grande diferença de eletronegatividade. E aí, a hora que você olha para a tabela periódica, você começa já a identificar quais são os átomos que têm maior eletronegatividade. Oxigênio e hidrogênio têm uma grande diferença de eletronegatividade. Tá? Do contrário, eu vou até virar aqui a molécula para você enxergar, esses três hidrogênios aí, que estão ligados a esse carbono, esses três hidrogênios, eles não são ligados por ligações covalentes polares. Eles estão ali através da existência de uma ligação química apolar. Tá? Na verdade, existe uma diferença muito pequena da eletronegatividade. A eletronegatividade do carbono e do hidrogênio é muito próxima. E isso garante uma certa estabilidade para o hidrogênio que está ligado aos carbonos, para esses três hidrogênios, na verdade. Então, essa molécula só vai ter um hidrogênio lábil, um hidrogênio capaz de deixar essa estrutura. Tá bom? Isso não é característica só de moléculas orgânicas. A gente vai ver logo moléculas tanto orgânicas quanto inorgânicas que tem mais de um hidrogênio lábil. Então a gente já viu o ácido acético, um ácido que não tem muitos hidrogênios, só tem um hidrogênio lábil. Agora a gente vai ver aqui a estrutura de uma outra molécula. Né? Esse daqui é o ácido oxálico. Um ácido relativamente simples, né? Ele tem dois átomos de carbono, aqui a representação é a mesma, tá? Opa, escondi aqui, deixa eu pegar aqui para lá. Aí, a representação é a mesma, tá? Então, oxigênio vermelho, carbono cinza, hidrogênios em branco. Segundo a premissa que eu determinei anteriormente, há um minuto atrás, essa molécula tem quantos hidrogênios ionizáveis? Aliás, isso também aparece em muitos textos, né? Eu prefiro usar hidrogênios lábeis. Ionizáveis também você vai encontrar em livros textos, hidrogênios ionizáveis, que quando em solução aquosa vão se ionizar como próton H+. Embora eu discorde um pouco do que é ionizável, né? Mas assim, falar em labilidade é mais adequado para essa estrutura, para esse fenômeno do hidrogênio deixar a estrutura da molécula que é o ácido original. Né? Então,
essa estrutura aqui, né, vai ter dois hidrogênios lábeis, um ali embaixo e outro ali em cima. Então, isso aqui é um ácido diprótico, né? Essa molécula aqui vocês já conhecem, né? Você tem certeza. Espero que só tenham contato com ela uma única vez na vida, que é durante a prática de padronização de uma solução básica, né? Vocês fizeram, garanto que fizeram isso com a professora Patrícia, na parte prática, aonde era feita, né, a titulação, né, a padronização de substâncias básicas, como hidróxido de sódio. Você precisava titular fazer essa padronização usando um ácido que fosse um padrão primário. Um padrão primário é uma substância que não é higroscópica, não é fluorescente, é estável, tem alto peso molecular. É claro que você lembra de tudo isso, né? E que vai te garantir que você consiga saber a correspondência do que tem ali na solução em relação ao seu analito, né? Então, padrão primário, ácido oxálico. Talvez você tenha um infortúnio, né, de outras situações da tua vida você interagir com ácido oxálico. Isso pode ser um infortúnio, né, se você consumir muito tomate, né? O tomate tem uma fonte de ácido oxálico. E até isso não tem problema nenhum, pode comer tomate à vontade, né? Mas o problema é que o íon oxalato, né? Ou seja, o que é o íon oxalato? Quando esses dois hidrogênios aqui saem da estrutura, ó, um aqui e outro aqui, tchau e tchau aqui também, né? Então você fica com um ânion divalente, né? O ânion oxalato, e ele interage muito bem com potássio, oxalato de potássio. Você vai lembrar um dia que tiver uma cólica renal, né? A cólica renal geralmente surge de uma pedra no teu rim. Essa pedra veio da onde? Veio lá do ácido oxálico que você consumiu e que ali junto com potássio gera oxalato de potássio que é insolúvel. E aí o teu rim tem que tentar dar jeito nisso, em todo esse oxalato insolúvel, e vai havendo uma nucleação no exato lugar onde teu sangue é filtrado, né? Então, lá no teu rim. Então você tem pedra no rim devido ao ácido oxálico, mais precisamente devido ao oxalato de potássio. Acho que de cálcio também é bem insolúvel, e isso que forma aquela pedrinha, né, que dói pra caramba. Enfim, bem, essa estrutura aqui ela tem então dois hidrogênios ionizáveis. Eu coloquei os dois hidrogênios aqui. E como que será, né, como que é a titulação desse tipo de ácido, né? O que ele vai ter de diferente? Será que esses dois hidrogênios deixam ali a estrutura? Aqui eu só vou falar do ácido oxálico, mas vai valer para outras estruturas, né? Será que ele só deixa, só abandona? Será que existe um equilíbrio? Será que sai um depois do outro? Como é que é, né? E como que fica o gráfico de pH dessa estrutura em relação ao volume da base adicionada, por exemplo? Então é isso que nós vamos ver agora, tá? Então eu já trouxe aqui, né, o gráfico da titulação do ácido oxálico, tá? Então tem ali em cima a estruturinha do ácido oxálico e tal, mas você já viu como é que é. E olha só, complicou, né? Mudou bastante. Mas é tranquilo. Porque olha só, então, pH e progresso da titulação. O teu analito é o ácido oxálico, é o que está na Erlenmeyer. A tua solução titulante é uma base forte. A gente vai usar uma base forte aqui para facilitar tudo. Então, no ponto inicial, né, da tua titulação, o pH vai ser bem baixo, né? Porque você está medindo o pH somente ali debaixo do que está debaixo da bureta, que é o Erlenmeyer. Então, aqui você tem o pH bem baixo, próximo entre 0 e 1, né? Ali um pouquinho maior do que 1. E você tem
na abscissa aqui no eixo X, o volume, o progresso da titulação, ou seja, o volume da base adicionado. Tá? Então você vai adicionando a base, vai adicionando a base, adicionando a base, adicionando a base, até que, né, você vai chegar, isso vai fazendo com que o pH vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até um certo momento. Né? Então, notem aquilo que eu estava falando há 20 minutos atrás. Quando eu tenho um ácido fraco, tem que dar o spoiler, o ácido oxálico é um ácido fraco, tá? Relativamente fraco. Quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte, eu não tenho aquela formação de S, né? Parece um S meio estranho, um S reto, né? Igual a gente vê na titulação ácido forte, base forte. Melhor, em vez de ficar desenhando com o dedo, mostrar, né? Ó, tá vendo? Acho que é um S, né? É um sinal de integral também, né? Não tem inclinação aqui, a inclinação desse gráfico está bem íngreme, está quase inteiramente na vertical. E aí quando eu volto ali, né, eu percebo que... Aqui essa imagem está melhor. Que não, né? Que não. Ó, aonde que é o ponto estequiométrico dessa titulação? Aqui, ó, no S1. Tá? O S1 eu precisei adicionar um certo volume ali, o V1, e a metade desse volume é o que eu tenho esse ponto B1 aqui. O que é esse ponto B1? Lembram lá de quando eu estava falando em tampão? Lembram quando eu comentei que isso faz tempo. Acho que isso foi até conteúdo da respectiva para a última avaliação, né? Então faz tempo. Mas exatamente a metade do volume adicionado para atingir o primeiro ponto estequiométrico mostra qual é o pKa desse primeiro ponto estequiométrico, ou desse primeiro hidrogênio, ou Ka, né, constante de equilíbrio ácido. E também indica outra coisa, esse ponto aqui indica para você a região de tamponamento. Já que é um ácido fraco, ele vai gerar um tampão, né, mais ou menos, nessa região, aliás, mais ou menos não, exatamente no meio do caminho, ou seja, no meio da quantidade de volume necessário para se chegar ao primeiro ponto estequiométrico. Então, até chegar a V1, se eu pegar esse V1 e dividir esse volume pela metade, vai coincidir bem nesse ponto B1 aqui, projetando ali no eixo da abscissa, né? Então, isso mostra uma coisa legal. Primeiro, dá para saber a região de tamponamento, mas eu consigo saber qual é a constante de acidez do primeiro hidrogênio. Puxa, agora ficou legal, né? Porque, como assim? Será que não deveria sair os dois de uma vez? Na verdade, não. Sai, principalmente em alguns equilíbrios, você vai ter a saída do primeiro hidrogênio e a estrutura eletrônica da molécula se reorganiza de tal forma a fazer com que seja mais difícil você arrancar o segundo. Pensa na molécula como uma pessoa segurando 2 Doberman ou 2 cachorros muito grandes, né? E aí quando vê um escapa, né? Aí já que escapou e os dois estão alucinados, pensa nessa situação, né? Então, no que um escapa, você segura o outro com as duas mãos e mais força, né? Então, com ácido a analogia é essa. Depois que sai o primeiro hidrogênio da estrutura do ácido oxálico, que é o que eu estou pegando ali como exemplo, o hidrogeno oxalato, ou seja, o oxalato que perdeu um hidrogênio, o oxalato que só tem um hidrogênio na sua estrutura, ele, devido à densidade eletrônica ali, ele acaba segurando, né, ou estabilizando melhor essa ligação covalente polar hidrogênio-oxigênio resultante que sobrou ali, tá? Então, por isso que depois tem um certo volume para chegar até o primeiro ponto estequiométrico, e agora eu preciso escrever aqui, né? Então eu tenho
um hidrogênio aqui. Deixa eu voltar aqui só para acompanhar aqui. Olha só, você tem como ponto de partida o H2C2O2, tá? Vou colocar dessa forma semi-empírica que fica melhor de você perceber. Isso daqui está reagindo e tudo está em meio aquoso. Eu não vou colocar o estado físico para não gastar muito tempo aqui, não rabiscar muita folha. Mas isso aqui vai reagir com uma hidroxila, da onde está vindo? Da solução titulante. Né? E aí é feito o equilíbrio e eu tenho um hidrogênio oxalato, tá? Ficou muito forte aqui, né? H2C2O2 menos. Ó, saiu um hidrogênio, esse hidrogênio está aparecendo aonde? Aqui na água, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro equilíbrio. Esse primeiro equilíbrio, ele é respectivo à saída do primeiro hidrogênio, de 2, né, de um total de 2 hidrogênios, ele sai ali, e aqui, melhor. E eu consigo entender agora que esse primeiro equilíbrio é respectivo à saída de um hidrogênio, né? Daí eu fico aqui com o íon hidrogênio oxalato, que continua em solução, tá? Esse íon, pessoal... outra coisa. Se eu tenho esse primeiro equilíbrio, eu consigo saber, então, a constante de equilíbrio, ou também eu posso deixar de maneira escrita como o Ka, né? E aqui eu vou colocar subscrito 1, ou seja, o Ka do primeiro hidrogênio. E o que é esse Ka? A relação entre produtos e reagentes. HC2O2 menos. Então, isso aqui é o produto, isso daqui é o reagente. 2O2 e a hidroxila aqui também, né? A água não precisa, lembra lá de equilíbrio. Eu tenho como mensurar esse K, voltando lá na aula sobre tampão, a região de tamponamento, essa região que aparece ali no item B do gráfico, ele mostra para você a região de tamponamento, a região onde fica mais difícil, que é a região de tamponamento onde, mesmo havendo a sucessiva adição de base, ali ele fica, o pH é mais estável, e isso devido ao efeito do halo de prótons. E naquele ponto ali, eu consigo calcular o pH, né, que é o que está no eixo Y, notem ali, ó, puxei um pouquinho a janela para o lado, então note que aqui você tem o pH, então nessa região do ponto B1, o pH é igual ao pKa, e o pKa é o menos log do Ka, então menos log do Ka, eu só faço 10 na x do Ka e eu consigo menos log 10 elevado a x do pH, né, que é o inverso do log, e eu consigo expressar o valor da constante de acidez do primeiro hidrogênio naquele primeiro hidrogênio. E aí nota que aquilo que eu falei é verdadeiro, né? Geralmente a partir do momento que você continua a titular, claro, aqui está fora de escala total, mas é de se esperar que esse V2 seja um pouquinho mais de volume de base, né? Um volume um pouquinho maior, né? Para respeitar o português, do que o volume 1, porque é mais difícil arrancar, e até o segundo hidrogênio ionizável, então até o ponto estequiométrico 1 ali você tinha a formação desse primeiro equilíbrio, e aí depois nós vamos marchando até o segundo equilíbrio ser alcançado, ou seja, a ruptura da segunda ligação
oxigênio e hidrogênio. Tá? E aí você tem o segundo ponto estequiométrico e aqui B2 é a segunda região de tamponamento. Então, um segundo ponto estequiométrico é justamente quando desse equilíbrio aqui que eu estava escrevendo, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, desse equilíbrio, se eu pego esse hidrogeno oxalato, olha lá para o lado dos produtos, tá? Estou fazendo uma nuvenzinha ao lado dele, ó, hidrogeno oxalato, vamos pegar uma folha nova, que é isso daqui, né? O HC2O2- na fase aquosa, e o que está sendo adicionado ainda ali, hidroxilas, e isso gera um equilíbrio onde eu vou ter só C2O2- né? Ó, perdeu um hidrogênio, perdeu o hidrogênio para hidroxila e então isso formou água. E aí novamente eu vou ter uma nova constante ácida em respeito ao segundo hidrogênio, tá? Então, deixa eu verificar em quanto tempo temos de aula aqui, 45 minutos. Esse momento aqui é justamente para mostrar para vocês que conforme eu faço a titulação, eu consigo conhecer, né, o pKa, ou a constante de acidez de cada um dos hidrogênios de um ácido poliprótico. Um ácido poliprótico também vai ter como uma consequência o fato de que ele não vai ter aquela mesma configuração de um ácido monoprótico quando titulado, né, que é o que eu tenho aqui, justamente porque ele é como se esse S tivesse que ter dois patamares, né? Só que como ele é um ácido mais fraco, ele vai também apresentar uma distorção. Então, ácidos dipróticos, tripróticos, polipróticos, de uma maneira geral, tem uma curva de pH bem distinta do ácido monoprótico, tá? Bem, acho que tem um exercício aqui. Olha só, né? Um aqui bem simplesinho, só para complementar esse vídeo aqui, para terminar com certinho num tempo legal. O exercício é o seguinte, ó, deixa eu colocar bem bonito aqui. Então, olha aqui, ó. O exercício é o seguinte: que volume é necessário que volume de uma solução a 0,010 mol por litro de hidróxido de sódio é necessário para atingir, letra A, o primeiro ponto estequiométrico, e letra B, o segundo ponto estequiométrico na titulação de 25 ml de uma solução de 0,01 mol por litro do ácido sulfônico, o H2SO3. Lembra ali que eu acabei de comentar que muitas das vezes não é só um ácido orgânico que tem mais de um hidrogênio ionizável, né? Mais de um hidrogênio lábil, melhor dizendo, né? Podem haver mais deles ali presentes. Então, qual que é a ideia desse exercício? Ela é muito simples, tá? Ela é muito simples porque o que você precisa entender? O ácido sulfônico, ele é esse ácido aqui, H2SO3, tá? Ele vai ter dois hidrogênios ionizáveis. Então, eu só vou colocar aqui o equilíbrio dele como se ele estivesse até em água, tá? Melhor, não vou colocar em água, vou colocar com a hidroxila, por causa que é com isso que a gente está neutralizando. Então, o primeiro equilíbrio vai gerar o HSO3- e água, obviamente, por causa que continua sendo uma titulação ácido-base, né? E aí você tem o HSO3- no segundo equilíbrio. Mais hidroxilas novamente, gerando SO3- e mais uma molécula de água. As águas não nos interessam nada para esse exercício, tá bom? Então, quanto é que você tem
Essa são os teus dois equilíbrios que você precisa considerar. Mas quanto que você tem de matéria? Quanto você tem de matéria quanto é o valor de N, né? Porque eu sei que aqui quando você vai, é aquela situação de quando você vai na feira e o feirante está falando, aqui compra essa dúzia de ovos, cada dúzia aqui vem com 2 gemas, tá? É como se fosse um ovo com 2 gemas, ou seja, uma mesma molécula de ácido gera 2 hidrogênios, tá? Só que quantas moléculas de ácido você tem? Olha lá no exercício, olha lá com calma, vai ter um bem similar aí na avaliação, tá? Olha só, a solução que você tem são lá na solução, a solução do analito, você tem 25 ml, então só vou colocar aqui, tirar esse, o volume do H2SO3 é igual a 25 vezes 10 na menos 3 litros. Por quê? Porque você já transforma tudo para litro para não se incomodar. E em que concentração está o H2SO3? A concentração do H2SO3 está aqui a 0,010 mol por litro. Sendo assim, eu consigo saber a quantidade de matéria. Quantidade de matéria é expressa pela IUPAC como N, né? N, a quantidade de matéria do H2SO3 é N. E a quantidade de matéria, quando você não sabe do que eu estou falando, você pega aí, abre a equação da concentração. A concentração não é igual N sobre V, onde N não tem unidade de medida de mol e volume não tem unidade de medida de litro. Então, reorganiza isso e deixa tudo em função de N. Você vai perceber que N é igual a concentração vezes o volume, tá? O quanto de matéria que você tem ali nessa alíquota de 25 ml e 0,01 mol por litro. Então daí você pega calmamente a sua calculadora, que deve estar aí, e expressa o valor que representa N. E isso é deveras fácil, né? Então pega aqui, deixa eu limpar aqui, aí diminuir minha janelinha aqui. Então o que é N? É concentração vezes volume. Concentração 0,01 mol por litro vezes 25 exponencial na menos 3. Por que eu coloquei já o 25 vezes 10 a menos 3? Por causa que eu estou multiplicando concentração com volume e ambas essas unidades, ambas grandezas têm unidade de volume e eu tenho que deixar tudo na mesma unidade de volume, ou litro ou ml, mas eu prefiro deixar em litro. Prefiro não, na verdade o IUPAC estabelece que o volume é em litro, então você tem que usar sempre litro, né? Então, olha só, o N do H2SO3 é 2,5 vezes 10 a menos 4. Vou colocar aqui embaixo, 2,5 vezes 10 a menos 4. O que? Mol de H2SO3, tá? Deixa eu verificar, acho que eu tenho que cortar aqui, senão eu não consigo upar esse vídeo e em breve eu retomo.